E aí, meus nobres, tudo bem? Eu quero falar nesse vídeo sobre o que é ser nova criatura, o que significa, quem somos em Cristo depois que depositamos a nossa confiança no sacrifício dele. Então, vem comigo! Certo, eu considero que entender que somos santos e não mais pecadores é a chave para transformar o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida em todas as áreas. E considero um dos maiores enganos dentro do cristianismo, dentro do evangelho, não entendermos de fato o que aconteceu depois que Cristo morreu e ressuscitou e nós depositamos a nossa confiança nele. Então vamos lá, do início. Deus nos fez espírito. Eu quero que você preste atenção nisso. Deus nos fez seres espirituais. Você não tem um espírito. Você é um espírito. Você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Então a sua essência é espiritual. Deus fez assim Adão e todos nós fomos criados dessa forma. Então, como Deus é espírito, falando de Deus Pai, ele se comunica com o homem através do seu espírito. Porém, Adão pecou. E Deus disse a Adão: se pecares, certamente morrerás. Eu acho que você está ciente que no momento que Adão pecou, ele não caiu duro e morto no chão. O que morreu nele? O ser espiritual. Isso revela, dentro da palavra de Deus, como para Deus, quem você de fato é o seu ser espiritual. Quando o ser espiritual, que é a nossa essência, se desconectou de Deus e morrermos, nos tornamos, como humanidade, pecadores. É neste momento que nos tornamos pecadores. Deus não nos fez pecadores. Deus nos fez filhos santos, seres espirituais. Mas quando Adão pecou, nos tornamos, como humanidade, pecadores. A nossa natureza de origem, antes de Cristo, era pecadores. E como nós sempre vamos fazer o que faz parte da nossa natureza, o ser humano pecou abundantemente. Até que Deus, na plenitude do tempo, escolheu enviar o teu filho naquele momento, debaixo da lei, debaixo do conceito de velha aliança, para nos redimir da vida debaixo da lei. O que significa isso, meu nobre? Como éramos pecadores, não tínhamos entendimento, porque o Espírito Santo não habitava em nós. Tem uma coisa que eu estou me identificando com a humanidade sem Cristo, tá bom? Então o Espírito Santo não habitava em nós, então não tínhamos como saber o que é certo e errado. Deus trouxe a lei para ressaltar o que é certo e errado. Mas o grande problema é que o ser humano, mesmo sabendo o que é certo e errado, ele não conseguia cumprir. Por quê? Porque em sua natureza ele era pecador. Nós sempre voltaremos a fazer o que faz parte da nossa natureza. Se éramos pecadores, então o natural é pecar. Por isso que o escritor de Hebreus diz que a lei não conseguiu aperfeiçoar o ser humano e que a lei está enfraquecida pela carne. O que é carne nesse conceito é a natureza pecaminosa. Nem sempre carne é a natureza pecaminosa, mas nesse conceito, carne é a natureza pecaminosa. Paulo usa um exemplo extraordinário. Ele fala o seguinte: antes da lei, eu não sabia o que era cobiçar. Aí a lei ressaltou para mim que cobiçar é pecado. Mas a natureza, que ele chama de pecado no singular, a natureza pecaminosa gerava em mim o desejo de cobiçar. Aí está o grande problema que a velha aliança e a lei não conseguiam resolver, porque eles traziam uma cartilha de regras e de mandamentos, mas não mudou a natureza do ser humano. E aqui está a chave, meu nobre. Aqui está a chave. Porque quando Cristo morre e ele ressuscita, ele nos dá libertação do pecado, mas ele faz algo muito mais importante, que é, no momento que você deposita fé no sacrifício de Jesus,
você tem uma mudança de natureza. Aqui está a chave. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vocês são nova criatura. Todas as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Tem uma frase do pastor Chris Oyakhilome que ele diz o seguinte: algumas pessoas falam que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi quando eu aceitei a Jesus. E ele discorda. Ele fala: nada aconteceu com você quando você aceitou a Cristo. Foi você que aconteceu. Uau, isso é extraordinário. Por quê? Porque o pastor Chris, de uma forma radical de pensar dentro do reino, ele está dizendo que não existe mais vida antes de Cristo. É uma vida totalmente nova. Ou seja, todas as coisas velhas se passaram. Ele está levando à risca o que o texto diz. No momento que você crê em Cristo, o seu ser espiritual, que estava morto, volta a ter vida. Ele é ressurreto. Nesse momento que o seu ser é ressurreto, a Bíblia também diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos em novidade de vida. Ou seja, o que morreu? A velha natureza que estava conectada a Adão como pecador. Essa velha natureza morreu. Se morreu, quer dizer que não tem mais força sobre você. E o que ressurgiu? Sua vida espiritual, que é quem de fato é você. Lembra lá atrás que Deus nos fez espírito? Quem de fato é você. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que não estão em Cristo estão mortos em delitos e pecados. Porque mesmo que a pessoa consiga viver nessa carne humana, para Deus, essa pessoa está morta. Porque Deus é espírito. E ele se comunica com o nosso ser espiritual. Então, meu nobre e minha nobre, você que creu em Cristo, você não é uma continuação da sua velha natureza. Aqui está uma chave absurda. Você não é uma continuação da sua velha natureza. Você é uma natureza totalmente nova. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porque eu considero esse um dos maiores enganos dentro do evangelho, dentro do cristianismo, porque a maioria das pessoas pensam que ainda vive em nós a natureza pecaminosa e a nova natureza. E elas estão lutando entre si. Não, a Bíblia diz que o velho homem foi crucificado com Cristo. Mas, Abner, então o que é a carne? O que a Bíblia diz sobre viver na carne? Está falando de natureza humana, de você depender do seu raciocínio, da sua força, da sua inteligência, você procurar viver uma vida sem Deus. Mas, Abner, eu criei em Cristo, confiei no sacrifício dele, mas eu ainda tenho desejo de pecar. Aqui entra algo extraordinário. Por quê? Porque Deus nos deu uma mente com uma capacidade de tudo que ela crê se manifesta no corpo e no mundo físico. O maior exemplo disso é a gravidez psicológica. Uma mulher que crê que está grávida, mesmo que não haja o bebê em sua barriga, a barriga cresce, o seio produz leite e ela para de menstruar. Só 3 exemplos. Não existe bebê nenhum, mas ela crê que existe o bebê. E isso é suficiente para se manifestar no mundo físico. Cristo morreu, ressuscitou, você depositou confiança nele e você se tornou uma nova criatura. Santo, justo, abençoado em Cristo. Mas enquanto você crer que você é um pecador, o desejo de pecar vai se manifestar na sua vida. Tem uma frase do Chris Vallotton que ele diz: aquele que crê que é pecador, peca pela fé. Entende a chave, meu nobre? Você não é mais um pecador porque você não está conectado à identidade de Adão, mas à identidade de Cristo, que é o segundo e último Adão. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 4, fala que nós somos participantes da natureza divina. Paulo, em quase todas as suas cartas, ele inicia dizendo aos santos. Quem ele está se referindo aos santos? A todo filho de Deus, todo cristão. Para Paulo, é um santo, porque santo significa separado. No momento que você crê em Cristo, você foi separado do mundo para viver para ele. Mas, Abner, eu ainda peco. Você peca por falta de revelação e não por causa que a sua identidade é uma identidade de pecador. Então, a sua identidade, leia Efésios capítulo 1, nele você foi abençoado, você foi escolhido
antes da fundação do mundo. Você está assentado nos lugares celestiais com Cristo. Você é puro e irrepreensível. João diz que aquele que nasceu de Deus não peca. Uau, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Essa é a sua identidade. No momento que você aceitar essa identidade, assumir essa identidade e viver a partir dela, a sua vida com Deus e a sua vida física em todas as áreas será transformada, porque você já é abençoado e você vai viver a partir dessa bênção, você já é santo e você vai viver a partir desta santidade, você já é justo e você já vai viver a partir desta aceitação. Então você vai parar de viver em culpa, medo e vergonha para viver uma vida leve e saudável, crendo que o amor de Deus supre tudo o que você precisa. Meu nobre, se esse vídeo foi importante para você, por favor, se inscreve no canal, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir e nós nos vemos no próximo vídeo.